do segundo livro dos Reis, na versão da tradução brasileira, que é um pouco diferente da nossa comum, mas o sentido é o mesmo. Então nós lemos assim: a mulher de um dos filhos dos profetas implorou a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e sabes que ele temia o Senhor. Ora, veio o credor com a intenção de tomar os meus 2 filhos para fazê-los escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que posso fazer por ti? Diz-me, que possuis em tua casa? Ela respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser um pouco de óleo para perfumar-me. Ele disse: vai, pede a teus vizinhos que te emprestem vasos, muitos vasos vazios, no maior número possível. Depois, entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama o óleo naqueles vasos. Cada vaso que ficar cheio, põe de lado. Ela o deixou, fechou a porta atrás de si e de seus filhos, e depois, à medida que os filhos lhe traziam os vasos, ela os ia enchendo de óleo. Quando os vasos ficaram cheios, ela disse a um dos seus filhos: traz-me mais vaso. Ele respondeu: não há mais nenhum. Então o óleo parou de correr. Ela foi informar o homem de Deus, que disse: vai, vende o óleo, paga a tua dívida, depois tu e teus filhos vivereis com o restante. Amém. Irmãos, eu creio que esta noite não será tanto uma pregação, mas uma explicação do texto. Amém? Amém. O texto ele vai ser explicado conforme nós vamos fazendo aqui a preleção. Todos nós conhecemos um pouco da história de Eliseu e sabemos que ele tinha a porção dobrada do espírito de Elias. Foi isso que ele pediu quando Elias subiu aos céus. Ele pediu que ele fosse 2 vezes mais que Elias. E, consequentemente, isso já mostra para nós que o ministério de Eliseu vai ser um ministério cheio de prodígios. Os estudiosos nos mostram que Elias ele efetuou 8 milagres. 8. E Eliseu, em vida, ele operou 15 milagres. O último milagre aconteceu porque Eliseu ele morreu e foi colocado em uma cova. E quando Eliseu estava morto, houve uma guerra. E nessa guerra, um dos homens que tinha sido morto foi jogado lá de qualquer jeito dentro da cova de Eliseu. E assim que bateu nos ossos de Eliseu, o moço levantou, foi ressuscitado. O único profeta que ressuscitou alguém depois de morto. 2 vezes mais. Ou seja, ele tinha 15 milagres, faltava um para fazer 16 e ele operou o milagre. Não me pergunte como que essas coisas acontecem. É o céu. O céu ele tem mistérios. E Eliseu ele jamais recebeu uma tarefa que ele não trouxesse a solução, porque não era ele, era o Espírito de Deus que estava nele. O diferencial de Eliseu é que ele cria no ministério que ele tinha recebido. Ele cria no Deus a quem ele servia, e a quem ele anunciava e a quem ele representava. Ele não era um fantoche, não era uma caricatura, ele não era um falso profeta. Era um santo homem de Deus. Aleluia! Poucos homens na Bíblia têm esse nome, santo homem de Deus. E isso foi percebido por uma mulher rica, que dizia: eu vejo que tu és um santo homem de Deus. O testemunho dele era ilibado, zilibado. Quem deu o primeiro testemunho de Eliseu foi o próprio Deus. Deus falou para Elias o seguinte: eu quero que você vai ungir Eliseu profeta no teu lugar. Primeiro testemunho. Deus deu testemunho de Eliseu, ele manteve o seu testemunho, não perdeu o brilho, não perdeu a coroa, não perdeu a pureza, não perdeu a unção que foi colocada sobre ele, não perdeu a visão. Ele estava pronto e preparado para ser usado por Deus em qualquer circunstância. Se o problema é o rio e o rio está ali matando as pessoas, ele vai lá, joga um sal no rio, o rio ele deixa de ser mortal e se torna água potável. Se é o machado que cai no fundo do rio, ele joga um cabo lá e o cabo faz flutuar o rio. O homem é sério, o homem é um homem de Deus, é um homem sério.
Tão sério era a pessoa de Eliseu, mas tão sério, que tinha um pessoalzinho que começou a zombar dele assim que ele começou o ministério. Porque tem pessoa que não acredita no ministério de alguém quando está começando e zomba. E quem tem consciência profética, irmãos, quem sabe o Deus que está servindo, não deixa que zombem de Deus por sua causa. E aí a Bíblia diz que Eliseu, ele jogou uma imprecação sobre os meninos, sobre os pigmeus, os anãozinhos. E veio uma ursa e pegou e matou mais de 40 deles. Diziam, vai lá careca, sobe careca. E ele não aceitou essa brincadeira, essa zombaria. Salmo 1 que foi lido aqui nessa noite hoje diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E continuando diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e recita ela de dia e de noite. Porque se o teu compromisso é com Deus, Deus tem compromisso com você. E se alguém zombar de você, mexer com você, foi dito nessa noite, está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Isso não nos torna super crentes, mas nos torna pessoas muito preciosas com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eliseu era assim. Tudo que traziam para ele, ou quando chamavam ele não tinha 2 palavras, 2 pesos, 2 medidas, não tinha preço. Eliseu não tinha preço, podia ser Naamã, podia ser o rei de Israel, ninguém comprava aquele profeta. E ele tinha uma especialidade que era o seguinte: ele profetizava e ele tinha uma escola de profetas. Isto é, ele era um homem que tinha moral, era ilibado, tinha testemunho, tinha unção, tinha graça, tinha chamada e mantinha sua simplicidade diante de Deus. E assim ele foi fazendo discípulos. Os irmãos foram se aproximando e andando junto com Eliseu. Gostavam de ficar junto com Eliseu, porque nós precisamos de referenciais, irmãos. Nós precisamos que as pessoas que andam com Deus sejam sérias, que levem a fé cristã a sério, a palavra de Deus a sério, o ministério a sério, que preserve a presença do Espírito Santo em si todos os dias, porque a Bíblia diz que não é difícil você ser cheio do Espírito Santo. Não é difícil, é só você não se embriagar com vinho que há contenda, é só você falar em salmos, cânticos espirituais, testemunho, louvando a Deus com singeleza de coração. Se você tem, lhe será dado e você terá em abundância a presença do Espírito Santo. Então as pessoas que são tão carentes de um referencial, elas vão acabar então te procurando, te cercando e vão levar a sério aquilo que você fala sobre Deus. Você pode dar uma bronca e a pessoa ficar muito chateada, mas ela sabe que ela levou uma bronca de uma pessoa séria, de uma pessoa que tem padrão, que tem vida, que tem referência, que tem o Espírito Santo. Amém? E os discípulos de Eliseu não iam diminuindo porque ele era um homem austero. Ele já tinha ali colocado o seguinte: o nível é esse, é comigo que vocês estão andando, o nível é esse. E a Bíblia diz que tantos discípulos foram se chegando, tantos, que o lugar ficou apertado. A escola de profetas de Eliseu era uma escola que ela tinha referência. Um dos discípulos dele deu uma fora, fez uma coisa errada lá, foi lá, conversou com Naamã, enganou Naamã, pegou lá o que não era para pegar, ficou leproso. Assim, um discípulo se perdeu. E mesmo assim o Eliseu não amaldiçoou ele, porque a maldição já estava sobre ele. Disse: agora a lepra que estava em Naamã vai cair sobre você, porque era preço de lepra o que ele ia me oferecer. Ora, a escola de profetas foi crescendo, mas de vez em quando acontecia algumas coisas, e aí Eliseu ele tinha que tomar providência. E uma das coisas que aconteceu é que um dos seus discípulos morreu. Um dos seus discípulos, porque nós não somos blindados, irmãos. Nós somos discípulos de Jesus, mas Jesus deixou bem claro que nós não somos blindados. Na mesma passagem que ele fala que no mundo nós teremos aflições, é aqui ele está falando sobre o Espírito Santo. E é na mesma passagem que ele fala: eu sou o ramo verde, e com o ramo verde eles fazem isso, e vocês são os galhos secos. Quer dizer, se eu que sou o príncipe da casa, o doméstico, o dono da casa, chamam de Beelzebul, isso vai acontecer com vocês também. Ser crente, ser seguidor, ser modelo, sabe, andar cheio do Espírito Santo, não nos blinda, nós não estamos blindados, algo vai nos acontecer. Não sabemos porquê, mas aquele discípulo, ele temia ao Senhor, ele também tinha testemunho, irmãos.
Aquele homem que seguia Eliseu, ele também tinha testemunho. E você tem testemunho? Porque nessa noite, quem que é o testemunho que nós temos? Quem que é Eliseu para nós essa noite? É Jesus. Jesus é o Eliseu para nós. Quando você olha para Jesus, ele é o sinete da perfeição. Jesus, ele é a casa do Deus vivo. Olhamos firmemente para Jesus, e ele é o autor da nossa fé, e o que alimenta a nossa fé até que ela venha se consumar. Olhando para Jesus, você não vê defeito, você não vê mau testemunho, você não vê falta de unção. Ele é o homem, o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que desceu dos céus, é a luz do mundo. Quem segue Jesus jamais andará em trevas. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, ele é tudo isso para nós. Aleluia. Você olha para Jesus e você é discípulo de Jesus. Você é seguidor de Jesus. Você sabe as coisas que Jesus faz, e Ele faz hoje, Ele faz ontem, Ele faz amanhã, Ele faz eternamente, porque Ele não muda. Jesus, Ele tem um testemunho ilibado, irmãos, ilibado. Ele é considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nele não há mácula, nele não há nenhuma mancha. Jesus, Ele é perfeito, perfeito, perfeito. Veja só, Deus, ele pegou um profeta no Velho Testamento para representar o seu filho. E esse profeta Eliseu, ele também era ilibado. Jesus, ele é equiparado sempre. Jesus, ele é comparado sempre com aqueles que foram heróis da fé lá no passado. Esses podem representar o Jesus que vai se manifestar no Novo Testamento. E Jesus está sendo representado por esta igreja, se esta igreja também mantém o seu testemunho ilibado. Jesus quer que você seja o discípulo dele. E sendo discípulo dele, veja só, pode acontecer alguma coisa na sua família. Aconteceu na família daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha um marido. Esse marido tinha um ministério profético, mas ele tinha problemas domésticos, ele tinha problemas financeiros. E era um problema financeiro seríssimo, seríssimo, porque ele não conseguiu manter esse equilíbrio, e naquela época lá era realmente difícil, muito difícil. Veja só, um discípulo perde um machado, o outro discípulo, isso aí eu estou falando de Eliseu também. Um discípulo perdeu um machado que era emprestado. Se era emprestado é porque não tinha dinheiro para pagar. Ou seja, discípulo da pobreza. Parece que morava aqui no Barro Branco. Porque a gente é pobre. Nós moramos aqui na Zona Leste, aqui, sabe, na periferia de São Paulo, no extremo de São Paulo, é porque nós somos pobres. A gente pode até ganhar um pouquinho aí, um salário, 2 ou 3, ter um carro que a gente leva para a mecânica de vez em quando, mas a realidade é essa. É ali no limite, entendeu? É no limite. É desse jeito que a gente vai servindo a Deus e dando glórias. Um discípulo tem um machado e o machado é emprestado. O outro discípulo ficou tão ganancioso, falou: eu fico com Eliseu, não ganho nada, vem um cara rico aqui, traz para ele riqueza, e ele despede o cara, porque Eliseu também era assim, Eliseu também, ele não tinha. Tanto é que a mulher viu que ele passava de um lado para o outro e falou: eu vejo que o senhor é um santo homem de Deus, mas não tem nenhuma casa aqui, eu vou fazer um quartinho. E na simplicidade ele agradeceu. Quando ele ia lá, a mulher rica deu um quartinho para Eliseu, porque ele seguia o princípio do Senhor Jesus. Qual que é o princípio do Senhor Jesus? É que de graça você recebeu e de graça você dá. Aleluia. Que você não veio amealhar tesouros nessa terra. Você tem dívidas, você tem contas a pagar, você tem dificuldades na sua vida, mas parece que é mais ou menos esse o parâmetro que Jesus deixou para a igreja, porque ele disse que dificilmente, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ele começa a pregação do evangelho dele pelos pobres de Nazaré. Pelos pobres. Às vezes a gente fica falando o seguinte: meu Deus do céu, mas eu sou pobre de maré. Maré. Porque está faltando dinheiro em minha casa, aí dinheiro não sobra. E eu vejo aquele testemunho que contam lá na televisão, sabe? E aquela coisa toda vai me enchendo os olhos, e aí eu olho para mim e falo: será que eu sou um pangaré, que eu não vou conseguir dar aquele negócio lá? E você reclama consigo mesmo, e você fala: mas meu Deus, eu vou ter que tirar o dízimo da dívida, porque eu já não tenho mais o dízimo do lucro, só tenho o dízimo da dívida.
E então você vê aqueles testemunhos e fala: acho que Deus está lá. Jesus, ele falou para João Batista: você quer saber se eu sou o Messias? É aos pobres que eu prego o Evangelho. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino. Pobre, Paulo disse: por amor de vós, Cristo se fez pobre. E Tiago escreve: olha, o rico, toma cuidado, porque é aos pobres que Deus entregou o reino. Tudo para que a gente fique tranquilo, porque na nossa privação vai haver uma aprovação, mas também vai haver uma providência. Você está passando alguma privação? Você é discípulo de Jesus. Aquele homem era discípulo de Eliseu e estava servindo a Deus da mesma maneira e tinha testemunho. A mulher disse: o teu servo, ele temia ao Senhor, mas morreu. E conforme ele morreu, ele deixou dívidas para trás e não havia seguro de vida. Deixando as dívidas para trás, vieram os credores. Esses credores são os ricos do mundo, irmãos. Olha a direção que Deus está nos levando, e pode ser que Ele esteja falando com todos nós, principalmente comigo, ou com uma pessoa em específico. Deus sabe. Mas quando você olha para a mesa abundante do rico, aí você fala assim: meu Deus, quanta coisa boa, o carro é bom, o apartamento é bom, a roupa é bom, os filhos vão para a escola particular, tem empregada dentro de casa, vai no shopping, faz aquela extravagância assim, exibido do jeito que é, falando que o sapato custou 150 mil reais. E você aqui, servo de Deus, numa privação difícil, como foi contado aqui nesta noite, e que acontece assim diariamente conosco. Quem é que não conhece o testemunho da irmã que orou até a hora do almoço, que estava em jejum porque não tinha o que comer, e aí Deus mandou lá a providência na hora do almoço, depois do jejum? Porque assim é o reino de Deus. Estranhamente, é assim o reino de Deus. Agradou ao Pai que assim a gente vai entrando no reino de Deus mesmo, sem abrir mão. Mas os ricos desse mundo, eles não têm dó nem piedade. Eles cobram juros, usura, e eles mandam a cobrança em casa. E a cobrança, ela vem com uma moratória que é os juros que você paga sobre juros. Isso é moratória. Você já está pagando os juros pelo atraso e os juros em cima do juro, e você paga os juros enquanto você está dormindo. Os ricos desse mundo, eles são opressores, gananciosos, avarentos, e eles não poupam ninguém. Eles não conhecem você pelo nome, não sabem a casa que você mora nem a dificuldade que você está passando. Chegou o dia de quitar a dívida, quita, porque se você não puder quitar, aí ele vai expropriar você, tirar o seu bem. Pode ser carro, pode ser apartamento, pode ser o que você tiver, nome, ele vai expropriar você. Você vai tentar arrumar um emprego e não consegue arrumar um emprego porque está com o nome sujo. Vai tentar comprar um imóvel, não pode comprar um imóvel porque está com o nome sujo. E assim vai. Os credores chegaram e bateram na porta. O que você tem? Coisa nenhuma. No texto está escrito: eu tenho um vaso de perfume. Só isso. Um vasinho, irmãos, é desse tamanho. Porque quando ela fala assim, na nossa linguagem, né, na nossa Bíblia, está assim: eu tenho uma botija de azeite. E aí a gente fica imaginando o que é botija de azeite. É do tamanho de um botijão de gás? O que é? O tamanho da botija? É um vasinho de perfume. É a tradução. Esse pessoal aqui, eles fizeram essa tradução para a gente. É um vasinho de perfume, um vasinho pequenininho. E aqui é o que meu marido deixou para mim. Ao invés de ela denegrir o testemunho do servo de Deus, que tinha servido ao Senhor e tinha morrido e deixado dívida, dizendo: aquele meu marido só pensava na obra de Deus, só igreja, só oração, só esse negócio, e não cuida das coisas da casa. Ao invés de denegrir o testemunho do servo de Deus, ela falou: o teu servo temia ao Senhor. Amém? Eu não preciso explicar, porque já está sendo bem entendido. Porque você tem que tomar postura, e a tua postura uma coisa é a pessoa cuidar da obra de Deus, outra coisa é cuidar de casa. É lógico, tem que cuidar de casa muito bem, mas não vamos misturar, porque é uma época que a gente entra em privação, e a privação é para a casa inteira. Não é porque eu estou passando privação que eu vou abandonar o serviço do Senhor. Pelo contrário, eu vou confiar no Senhor.
E não é porque eu fiz alguma coisa lá que está me atrapalhando aqui que eu perdi o meu testemunho, ou o teu testemunho, ou o testemunho do teu marido, ou do teu filho, ou da tua mãe, ou do teu pai. Pode ter certeza, ele serve ao Senhor, está orando e uma providência virá, mesmo que ele morra, porque Deus, a Bíblia diz que é valorosa aos seus olhos a partida dos seus servos, e ele cuida. A gente pode propor o seguinte: provavelmente aquele servo fez orações: Senhor, eu estou morrendo, minha família está ficando com dívidas, eu não tenho mais como fazer nada. Eu estou supondo, porque a Bíblia não diz isso, mas se era um servo de Deus, eu suponho que ele tenha orado: cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, cuida da minha esposa, não deixe, meu Senhor, que as minhas dívidas atrapalhem. E a oração feita por um justo, meus irmãos, meu Deus, glória a Deus. A oração feita por um justo, ela chega nos ouvidos de Deus, irmão, e ela estronda no céu. Aleluia! Ela estronda. Serviu a Deus em vida, está partindo, a família está ficando com dificuldade. E a serva chega para Eliseu. E aí Eliseu pergunta: mas o que nós vamos fazer agora? Porque Eliseu, ele se preocupou com a situação da viúva, porque estava escrito na lei: toma cuidado das viúvas, porque isso é justiça. É justiça tomar cuidado das viúvas. É justo aos olhos do Senhor tomar cuidado das viúvas. Está escrito. E aí Eliseu, ele ouve a mulher e fala: o que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Eliseu não sabe o que fazer. E pergunta para aquela mulher o quê? O que é que você tem em casa? Quando você faz uma oração, porque essa mulher está fazendo uma oração, porque Eliseu é Jesus, é o representante de Jesus. E essa mulher, ela está fazendo uma oração, e Jesus está ouvindo a oração, dizendo: o que é que eu vou fazer por ti, que está orando aqui na quinta-feira, na sexta-feira, de madrugada às 3 horas da manhã, pela manhã, à tarde? O que é que eu vou fazer por ti? Porque você está orando, você está levantando o problema, você não tem a solução, você tem o problema, e Jesus está ouvindo a tua oração. Glória a Deus! Como é bom saber orar. Não é repetir palavras, é saber orar. E essa mulher, ela orou com direção. Senhor, os credores chegaram para levar os meus filhos. Já sou viúva e vou perder a minha maior preciosidade, que são os meus filhos, que poderão me sustentar depois. O que é que tens em casa? Eu tenho um vazio de perfume, nada mais. Pois bem, nós vamos montar uma perfumaria na tua casa. Tem gente que não entende, mas tem pessoa que está passando uma privação, que pega e monta lá 3 saquinhos, lá 4, 5 saquinhos de limão, e sai para vender aqueles limões, e algo acontece e sustenta a casa um ano inteiro, enquanto está desempregado, vendendo limão na rua. Aleluia! Pega, abre a porta lá da sua garagem, coloca uma bomboniere lá com meia dúzia de doce, e sustenta a casa sem saber como, vendendo bala, pirulito. Meu Deus, irmãos, nós vivemos assim. Você é pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Ele cuida, é um milagre que está entrando na tua casa, na tua vida, no seu dia a dia. Eu não sei por que foram inventar relógio. Inventam relógio só para fazer isso. Mas aqui nas considerações finais, irmãos, a gente vê que Deus, ele cuida, mas ele cuida no pormenor, como foi dito aqui. Eu me lembro quando eu estava iniciando a fé, mas iniciando mesmo, e eu estava realmente um pouco mais magro do que eu estou hoje, né? E muito mais pobre do que eu estava hoje. E aí eu tinha que andar de ônibus, estava muito desempregado, mas desempregado demais mesmo. E eu inventei que eu ia procurar emprego sem ter dinheiro para pagar a passagem. E aí uma briga dentro de casa, porque minha mãe e meu pai, eles não eram crentes, não entendiam nada, e um rapaz de 18 anos não pode ficar que nem vagabundo dentro de casa, né? Porque vagabundo e crente é pior ainda. Numa família que não tem Jesus, então pronto, né? Se é crente já é um problema, se é crente e vagabundo é 2 vezes pior. Foi para a igreja, ficou fanático agora e não quer trabalhar mais. Aí eu resolvi que eu ia para trás de serviço. E eu falei o seguinte: olha, Jesus, eu tenho vergonha de pedir carona, né? E eu tenho que encontrar um serviço de qualquer maneira. Então eu vou entrar no ônibus e alguém vai me pagar a passagem. Mas eu não vou fazer cara de dó, não. Eu acho que eu vou chegar lá na catraca, eu vou passar e a catraca vai destravar.
Novo convertido é um negócio assim extraordinário. Então, o crente bom é um novo convertido. Aí eu entrei no ônibus assim, fiquei lá temeroso assim, até a hora que eu tinha que chegar lá e passar, e lá fui eu alegre. E pá, cheguei na catraca e a catraca não estragou. Estragou não. Pastor Onésio, não aconteceu o milagre. Aí tinha um rapaz sentado assim e o cobrador falou, tem que pagar. Eu falei, tá. Aí o rapaz que estava sentado assim falou, ô cobrador, pode liberar a catraca aí que eu vou pagar ali. Maravilha, eu fui até o metrô Itaquera. Maravilha, glória a Deus. Quando cheguei no metrô Itaquera, fiquei parado em frente à catraca. Aí o rapaz lá do metrô, né, falou, você quer passar? Eu falei, quero sim, então passa. Passou para mim o cartão, fui até a Lapa. Andei o dia inteiro, não achei nenhum serviço. Estava uma prova muito grande. E agora eu tive que voltar. E na hora de voltar aconteceu a mesma coisa. Olha só quanto tempo aconteceu isso. Até hoje eu sei que Deus direta. Ele provê. É o Deus da providência. É a providência. E o Deus da providência, ele disse naquelas palavras de Eliseu o seguinte, vamos montar uma perfumaria aqui. Mas monta uma perfumaria da boa. Jesus! Você está na privação mesmo, você já está privado, você já está provado, já está na situação. Então faz o seguinte, vamos montar um negócio bom. Pega vaso, mas pega muito, mas exagera mesmo. Anda pela vizinhança e manda encher essa casa aqui com vaso. O teu vasinho de perfume é pequenininho, aquele assim da Boticário, sei lá, o do Paraguai, é pequenininho, mas você vai pegar balde, sabe, barril, você vai pegar, vai encher a casa de vasilha. Porque quando chegou a providência, meu irmão, uma coisa é a privação, outra é a providência. Então se prepara, porque a providência é um milagre. A providência vai ser bênção de Deus. A providência, ela é mesmo exagerada, louvado seja o nome de Jesus. Você está preparado para uma providência assim? Para uma providência de ficar embasbacado? Uma providência de você falar, eu tinha que ter 2 horas para poder dar testemunho, porque você vai ficar tão feliz, tão contente, tão completo, tão pleno, porque Deus Jiré, o Senhor da providência, Ele sabe que você está subindo o Monte Moriá, e você está subindo com o seu Isaac, e que você precisa de um cordeiro, porque se não tiver um cordeiro, os filhos vão embora. Deus sabe o que você está passando, a tua necessidade, e a tua querência e o teu coração, e Deus está preparando, como diz o Salmo, uma mesa perante os teus inimigos, e uma mesa com o teu cálice transbordando na presença daquele que te critica, que te persegue e que está torcendo para ver a sua derrota e a sua destruição. Mas o Senhor teu Deus está te ouvindo, te recebendo e vai preparar isso aí que Ele está falando. É uma grande provisão para você. E lá vem vaso, e lá vem balde, e lá vem barril, e as crianças estão trabalhando, e os vizinhos vão ajudando. Deus vai tocando no coração de pessoa que nem conhece a mulher, e o pessoal vai ajudando, o mundo está ajudando, a casa, uma coisa vai ajudando, porque Deus, Ele entrou na sua causa, e quando Deus entra, não é para perder, não é para ser envergonhado. Deus entrou na casa da viúva, Deus entrou na causa daquela mulher. Rana comanda lá uma súplica na saia. E quando Deus entra, dá licença. Quando Deus entra, Ele entrou, irmão. E aí Ele vai tomando espaço. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus, porque Deus entrou na casa. E Deus tomou todo o espaço. De tal maneira que tinha vaso para tudo quanto é lado, e não tinha lugar para colocar vaso. Ora, mas sobrecara uma saia. Era uma aleluia. Menino, traz o vaso. Acabou, mãe. Acabou o vaso, agora o azeite para. Agora eu quero que vocês entendam nesses minutos finais. A casa estava perfumada. Havia um aroma de perfume, porque a Bíblia diz que nós somos o perfume da ressurreição. Perfume de Deus. Aquela casa ficou aromática. E a mulher foi homem de Deus. Olha o que aconteceu.
E Eliseu manteve a mesma compostura, não tirou vantagem, não falou vamos rachar no meio, não fez nada. Eliseu não era ganancioso. Meu Deus, que mistério, meu Deus. Quando é bênção, irmão. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Quando é Deus, é Deus. O homem não ficou ganancioso, dizendo, agora Senhor, eu vou tirar a barriga da miséria porque eu também estou na pindaíba. Não! Ele disse, mulher, o que você está esperando? Vai vender esse negócio. Mas começa a vender perfume, vai lá vender, vende. Paga aquele cara lá, paga aquela dívida lá. Fica na tua casa com os teus filhos e vai tocar o teu negócio de perfumaria até que eles cresçam para sempre. Vive na bênção do Senhor. Glória a Deus. Eu creio na palavra do Senhor e Ele enviou essa palavra nessa noite para dizer, sou eu, Deus, quem entro na tua causa e eu entro para abençoar. Eu entro porque eu quero entrar. Eu entro porque você orou. E quando eu entro para abençoar, eu quero que a tua casa fique perfumada, que você tenha alegria, que você tenha satisfação, porque você não manchou o testemunho do meu servo, você não falou mal dele, você manteve a integridade, confiou em mim e eu tomei você nos meus braços. E eu tomei a tua causa, eu estou na tua casa, e eu vou encher você da minha bênção e da minha alegria. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus, aleluia. Agradeça ao Senhor e aos todos em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Minha sobrecala machara marraste. Eu creio, Pai.